remoendo aquilo no meu coração. Até que eu falei, quer saber? Deixa eu ir lá. E como estava assim, o santuário, a casa de oração estava lotada. E eu saí lá de trás, e eu vinha no meio do corredor andando. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu vou fazer? E eu fui. E ele arregalou um olhão quando ele viu eu vindo na direção dele. E eu cheguei no pé do ouvido dele e eu falei assim, o Senhor manda dizer que quem quiser mais do Espírito Santo é para vir à frente agora. Deus faz uns negócios estranhos às vezes que a gente não entende, irmão. Não é comum ninguém interromper o pregador na hora da pregação. Ele olhou para mim assim e falou assim, igreja, quem aqui quer mais do Espírito Santo? Aí a turma levantou a mão. Saia do lugar agora e vem aqui à frente receber, porque o Senhor está mandando dizer que tem mais aqui. Meu irmão, foi um derramar do Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas, as pessoas repousando no Espírito, foi um movimento lindo, incontrolável. Tinha uma irmã, que ela era muito tradicional, e ela não acreditava no batismo do Espírito Santo e no dom de falar em línguas. Você acredita nisso, pastor? Ela não acreditava. Ela estava sentada lá no meio. Ela me testemunhou isso depois. Ela estava sentada lá no meio. E ela disse assim, eu vou lá na frente só para provar que isso não existe. Ela levantou. Ela veio andando. Ela recebeu a oração do pastor Carlos Mendonça de imposição de mãos. E ela falou assim, está vendo? Não aconteceu nada comigo. Ela virou as costas, saiu andando no corredor. Quando chegou no meio do corredor, ela desabou no Espírito. Nunca tinha acontecido isso com ela. Naquela hora ela foi batizada no Espírito Santo e passou a falar em línguas estranhas. Ela me contou isso depois. Ela falou, Alexandre, eu não acreditava, mas foi incrível o que aconteceu comigo naquele dia. Naquele dia eu voltei para o meu banco, eu sentei lá, e o pastor continuou a ministração, e teve uma hora que ele estava falando, eu senti que saiu dele, da direção dele, algo tão poderoso, que bateu no meu peito, eu caí no chão, e lá no banco eu fiquei. Não tem aqueles dias que o Espírito Santo vem sobre nós de uma forma maravilhosa? Eu caí no chão. Quando eu caí, essa minha mão aqui, ela cerrou e ela ficou assim. Eu não conseguia abrir a mão e nem movimentar a mão. E eu fiquei lá no chão, lá, repousando no Espírito. Como de costume, alguns irmãos da igreja foram lá levantar e me ajudar. Saudoso pastor Gilson, ele foi lá, eu estava entre os bancos, ele foi me pegar. Quando ele encostou nessa mão, eu me lembro muito bem, eu dei uma bronca nele, eu falei assim, larga essa mão você não pode tocar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha que proteger aquela mão. Eles me puseram sentados, no final do culto me levaram para o alojamento, e lá eu dormi igual uma criança. Naquele dia, o Senhor tinha colocado algo precioso nas minhas mãos. Eu não sabia o que era. O Senhor não me disse o que era. Passaram-se meses, passaram-se anos. Eu me distraí. Eu fui cuidar de outras coisas. Eu fui dar atenção para as coisas desse mundo. E você sabe o que aconteceu comigo, pastor? Eu perdi. Eu senti no meu coração e no meu espírito que aquilo que naquele dia o Senhor tinha me dado, eu perdi. Você já perdeu alguma coisa preciosa? A perder uma nota de 100?
Já perdeu dinheiro? Já perdeu alguma coisa? Todo mundo tem uma história de que já perdeu alguma coisa de valor. Eu senti. Tempos depois, orando com um grupo de irmãos que gostavam de ter aquela oração fervorosa, aquele encontro fervoroso do Espírito. A gente estava numa noite maravilhosa na casa dos irmãos. Era uma reunião de grupo, na casa dos irmãos. E naquele dia tinha uma atmosfera tão maravilhosa, uma atmosfera como a atmosfera que vai descer sobre esse lugar nessa noite aqui, tão maravilhosa, que eu estava lá, assim, orando. Você sabe o que aconteceu comigo, Luciana? De repente, igualzinho, a minha mão de novo subiu e o punho cerrou. Naquele dia, naquela hora eu me alegrei. Eu senti que o Senhor tinha colocado de novo nas minhas mãos aquilo que era precioso, mas eu ainda não sabia o que era. Eu recuperei, pela graça e misericórdia do Senhor, o que eu havia perdido, o que Ele tinha colocado nas minhas mãos. Depois eu me pus a orar. Eu falei: Senhor, o que foi isso? O que é isso que o Senhor colocou na minha mão? E o Senhor disse: foi uma espada. Eu coloquei na mão do meu servo uma espada. E o que a Bíblia fala que é uma espada, irmãos? A palavra. A espada que você ataca contra território inimigo e a espada que você se defende de todos os ataques do inimigo. Daquele dia em diante, o que eu mais fiz na minha vida e o que eu mais tenho feito na minha vida é mergulhar nessa palavra, para nunca mais perder aquilo que o Senhor me deu. É uma honra gastar a minha vida na palavra. Depois que o Senhor me disse isso, eu entendi o ministério que Ele tinha para a minha vida, que era edificar a vida das pessoas por onde quer que eu passe, por meio da sua palavra. Você pode erguer um aplauso a Ele, que Ele é digno. Glórias ao teu nome, Jesus. Essa foi a primeira história, irmãos. A segunda história foi a história que o Senhor Jesus contou. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 25, no versículo 14. É o texto que nós vamos meditar hoje. Mateus capítulo 25, versículo 14. A história que Jesus contou da parábola dos talentos. O tema da mensagem, se você gosta de anotar, é uma igreja diligente. A Igreja Nova Vida do Jockey é uma igreja diligente. A Igreja de Nova Vida do Jockey possui obreiros diligentes. Vamos à leitura, diz assim, versículo 14. Pois será, é Jesus contando, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente, a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor:
Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Bendita seja o Senhor e a sua palavra, que é poderosa. Uma igreja diligente. Irmãos, a palavra diligente significa empenhado, dedicado, zeloso, esforçado. Você, nessa noite, se reconhece como uma pessoa diligente? Vamos separar por partes para a gente examinar com calma. Vamos examinar você em casa. Você se considera uma mulher diligente em casa? Tem uma dica para as irmãs. Provérbios fala da mulher virtuosa. Conhece lá Provérbios? Aquela mulher de Provérbios é diligente. Agora vamos para os maridos, para os homens, para os varões. Você se considera um homem diligente em casa? E no trabalho, você se considera uma pessoa diligente? Uma pessoa esforçada, dedicada, que honra ao Senhor no seu trabalho? Agora vamos para a igreja. Quando o pastor convoca para uma reunião, para uma obra, para um trabalho, para uma escala, será que você se enxerga como essa pessoa disponível, dedicada, diligente, esforçada? Ou será que é um peso? Deus chama nessa noite para que eu e você tomemos uma posição de marido, de esposa, de servos, de trabalhadores, de ministros da sua casa, diligentes. Amém? Amém. Cutuca alguém e diga assim: ó, o Senhor espera que você seja diligente. Aleluia! Jesus, ele ao contar essa história, ele organiza essa história, essa parábola. Uma parábola é uma história. Ele organiza essa parábola em 3 movimentos, e a gente vai examinar um pouquinho de cada um para nossa edificação. O primeiro movimento que Jesus organiza ao contar essa história da parábola dos talentos, o primeiro movimento é a distribuição dos talentos. Esse homem da parábola é o próprio Senhor Jesus. A história é a história do reino de Deus, é a história da nossa vida. Na história, o homem é o Senhor Jesus e os servos somos nós. Jesus estava educando as pessoas de como lidar
com a sua própria vida em todas as facetas da vida. Então, esse primeiro movimento é o movimento da distribuição dos talentos. Volta comigo aí na sua Bíblia, no verso 14. Não sei se você tem o hábito de fazer anotações. Eu gosto de anotar, de marcar com marca-texto, de escrever. Versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Sublinha aí, os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2, e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua própria capacidade. Sublinha aí, capacidade. E então partiu. Sublinha também aí, partiu. Então você sublinhou os seus bens, própria capacidade e partiu. O Salmo 24:1, irmãos, fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Não há nada nesta terra, neste planeta, nos céus dos céus, nas estrelas, nas galáxias, que o Senhor Jesus não seja dono. Ele é dono de tudo, e nós somos apenas os seus mordomos. Se te faltar o fôlego de vida agora, você não vai levar nada com você. Tudo que tem lá na sua casa vai ficar. O que está na geladeira, o que está no guarda-roupa, o que está no armário, o seu carro, tudo, o seu trabalho, a sua conta bancária, você não vai levar nada. Na verdade, nós somos mordomos daquilo que o Senhor confia às nossas mãos. Então, primeira atitude que nós deveremos tomar como servos de Deus nesse reino é reconhecer que o fôlego de vida é Ele que dá, a força para caminhar é Ele que dá, levantar amanhã de manhã é a graça de Deus, caminhar é o Senhor que nos dá força nas pernas, sair para trabalhar é o Senhor quem nos capacita, tudo é dEle. Ele confiou os seus bens aos seus servos. Mas o texto também fala que ele distribuiu aos servos talentos. 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Talvez a turma da justiça social, não tem sempre aquelas pessoas que, não, é injusto. Não tem aquelas pessoas que gostam sempre de defender a justiça social para todos. Talvez a turma da justiça social fosse olhar para esse grupo de 3 servos e falar assim, não, peraí, é injusto, dá 5 talentos para um, dá 2 para o outro e dá 1 para o outro, não seria melhor somar tudo? Dá quanto nessa matemática? 5 mais 2 mais 1 dá 8, divide 8 para 3, daria 2 e pouquinho para cada um. A turma da justiça social podia pensar assim, para equilibrar, para ser justo. Mas no reino de Deus, a justiça dos homens é diferente da justiça dele. O texto diz que o Senhor deu a cada um segundo a sua própria capacidade. Tinha um irmão aqui tocando o teclado, cadê ele? Ministro de papai. O Senhor deu para ele 1 talento que ele não deu para mim. Eu não sei o que tem no meu coração, eu olho para os músicos, eu tenho um carinho especial pelos músicos. Talvez seja porque pela minha conversão, antes de eu decidir por Cristo, eu já ouvia música. A minha vizinha ouvia música cristã, e eu achava uma chatice aquilo, uma perturbação a música cristã. Até que um dia ela parou de ouvir, e fui eu que fui pegar o rádio e descobri onde é que tinha rádio de crente para botar música de crente para eu ouvir, e eu não tinha nem convertido. Eu acho que é por isso que eu gosto dos músicos, mas talvez eu nunca vá tocar aquele negócio. Cadê o irmão do violão? Talvez eu nunca vá tocar violão. O que significa isso, irmãos? Que Deus deu talento para uns e não deu para outros.
Talvez eu não vá fazer outras coisas, cantar como a diaconisa cantou aqui. Vocês me ajudam em oração? Essa oração eu tenho feito ao Senhor. Senhor, eu gostaria tanto de cantar para o Senhor, mas a minha voz, irmãos, eu não sou voz de cantar. Mas eu acho tão bonito, Deus deu. Quando você olhar para o seu irmão, não compare a habilidade, o dom e o talento, porque Deus deu para ele, mas Deus também deu para você, irmãos. Deus deu para cada um dos seus servos talentos, e para cada um segundo a sua capacidade. Você sabe quanto que valia um talento naquela época? O talento não era nesse sentido da palavra talento de hoje. A Elaine tem talento, a Luciana tem talento. Não, não é esse sentido. Talento era uma unidade de medida. Então 5 talentos era uma medida de peso de ouro e uma medida de peso de prata. Então quem recebeu 5 talentos, recebeu muito. Quem recebeu 2, também recebeu muito, porque recebeu ou ouro ou prata. E quem recebeu 1, quer saber quanto que quem recebeu 1 recebeu? Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Um talento equivale a 20 anos de trabalho. Quem recebeu um talento recebeu pouco? 20 anos de trabalho. Se a gente fosse fazer uma matemática rapidinha na nossa realidade brasileira, sabe quanto que esse irmão recebeu um talento? R$ 421.600. Seria o equivalente na nossa moeda hoje. Muito! Irmãos, a palavra de Deus diz em Tiago 1,17, que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. 2 Coríntios 3,5 diz, não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então seja quem toca teclado, quem toca violão, quem prega, quem está ministrando louvor, quem está operando a mesa de som, cada dom, talento e capacidade é o Senhor. E quando a gente reconhece isso, você flui no reino, você caminha leve no reino, você caminha reconhecendo que é o Senhor que está agindo, você não está ali fazendo um favor, você está desfrutando de um privilégio do Senhor ter te posicionado. Eu gosto dessa ideia de posicionado. Quando você se converteu, o Senhor te tirou de uma posição de escravidão, de imundície, de perdição. Satanás pintava e bordava comigo e contigo, e o Senhor nos tirou e nos colocou em outra posição. Nessa nova posição, Ele lavou eu e você com o sangue de Jesus, nos deu uma veste nova, um anel no dedo, uma coroa na cabeça, uma sandália nos pés, nos posicionou no reino, e agora a gente caminha altaneiramente nesse reino. É uma outra posição. A gente precisa honrar a posição que o Senhor nos colocou. Mas tem gente que, insatisfeito, não honra a posição que o Senhor colocou. Eu queria dizer para você, para mim, para nós, honre a posição que o Senhor te colocou, para que você não tenha a experiência que eu tive. Lembra da minha história? Eu perdi a posição que o Senhor tinha me colocado. Foi pela sua misericórdia que Ele me reposicionou. A ministração de hoje, essa meditação, é sobre responsabilidade espiritual. Eu e você precisamos ser responsáveis com o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos.
E eu destacaria aqui pelo menos 4 imperativos. Reconheça que nada do que você tem é de fato teu, é do Senhor. Segundo, pare de desprezar o que você recebeu. Você não recebeu pouco, você recebeu muito. Terceiro, pare de se comparar e comece a responder ao Senhor com o talento que você tem. Quarto, elimine a desculpa de incapacidade. Chega de dizer eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. O Senhor espera que cada um dos seus servos que recebeu o seu talento seja responsável com o talento que recebeu. Esse foi o primeiro movimento, a distribuição dos talentos. Eu posso garantir aqui, pela fé, estende a sua mão assim, não há ninguém nesse santuário de mãos vazias. Ninguém. Todos recebemos do Senhor algo poderoso, maravilhoso. Você crê nisso? Você pode erguer um aplauso a Ele, que Ele é digno. Glória a Jesus. O primeiro movimento foi o da distribuição dos talentos. O segundo movimento é o de uso que cada um fez. Como é que cada um desses servos fez uso? Volta comigo aí na sua Bíblia, no versículo 16. Olha o que diz aí. O que recebera 5 talentos, saiu, como que saiu? Sublinha aí, imediatamente, a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, sublinha aí, do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Sublinha aí, saindo, abriu uma cova. Quando o texto fala que um servo saiu imediatamente, isso fala de prontidão, isso fala de senso de urgência, isso fala de que é agora, irmão. Deus está chamando os seus servos para servi-lo agora. Deus está nos chamando para a responsabilidade hoje, agora. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quantas convocações o Senhor faz na sua casa ao seu povo, na igreja? Quantos chamados? E como é que nós nos posicionamos? Nós aprendemos com o primeiro servo, imediatamente. Quando o pastor chamar, é imediatamente. Quando o líder chamar e convocar, é imediatamente. Mas o segundo servo diz assim, o texto fala, o outro servo saiu do mesmo modo. Do mesmo modo não quer dizer imitação. Um servo não imitou o outro. Do mesmo modo significa que a mesma fidelidade e disposição do coração moveu o segundo. Do mesmo, então, quando o Senhor chamar e convocar, e você vê um irmão se levantando imediatamente, você sabe o que você vai fazer? Do mesmo modo. Você vai do mesmo modo. Mas o texto fala ainda, irmãos, que teve um que não saiu imediatamente, não saiu do mesmo modo. Ele saiu pensando coisas. Bendita cabeça do ser humano que pensa tanta coisa. Tem gente pensando em desistir, tem gente pensando em ir embora, tem gente pensando em abandonar a Cristo,
Tem gente pensando em abandonar a casa, a esposa, o marido. Bendita a cabeça do ser humano que pensa tanta coisa. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque quando nós pensamos bobagem, o Espírito Santo bate na porta do coração e fala assim, ó, ei, ô rapaz, que história é essa? Para onde é que você está querendo ir? Para com isso. Que pensamento é esse? De desistir do ministério, de sair da igreja, de abandonar a família. Ei, sossega o facho. Meu pai falava assim para mim, sossega o facho, rapaz. Linguagem nordestina, sossega o facho. Esse terceiro servo abriu uma cova, um buraco. Irmãos, no reino de Deus, nós caminhamos para frente e para o alto. Essa é a dinâmica do reino de Deus, é para frente e para o alto. Esse irmão, esse servo, ele não entendeu, ele achou que era para baixo, para o buraco. Para o buraco é onde Satanás escravizava a gente estava no fundo do poço, perdido. A gente olhava para o nosso lado, não tinha saída, era um buraco, e o Senhor nos tirou do buraco, e esse irmão vai e cava um buraco. Ele não entendeu, ele saiu para fazer, ele foi omisso, ele teve medo. O medo paralisa muitas pessoas, o medo trava. Ele foi irresponsável com o que Deus colocou nas suas mãos. Tiago 4,17 diz, aquele pois que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Provérbios 18,9 diz, o negligente na sua obra é irmão do destruidor. O problema do terceiro servo não foi fracasso, ele não fracassou. O problema do terceiro servo é que ele foi inerte, ele parou, ele travou. Eu e você precisamos agir imediatamente, irmãos, é para hoje, é para agora. Eu e você precisamos ser fiel com o que temos. Eu e você precisamos parar de enterrar o que Deus nos deu. Irmãos, ministérios, dons, talentos que Deus tem liberado ao longo de faz tempo na vida do povo, da igreja. A palavra de Deus diz que é na igreja que é manifesta a multiforme graça de Deus. Multiforme se diz várias formas. Deus está dando dons ao longo de tempos e tem gente enterrando, não fazendo nada com aquilo que é precioso. O terceiro movimento, para finalizar, é o movimento da prestação de contas. Reino de Deus tem prestação de contas o tempo todo. Volta comigo em Mateus 25:19, diz assim, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Até aí, depois de muito tempo. Irmãos, às vezes a gente tem a sensação de que Jesus está atrasando a sua volta, de que não é agora, vai ser muito depois. Eu quero dizer que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai prestar contas de mim, daquilo que Ele colocou na minha mão naquele dia. Ele vai perguntar assim, o que é que você fez? Quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para você o que você tem feito na sua casa, com a sua família, porque a palavra de Deus diz que ao marido, ele tem que ser como posicionado Jesus em relação à igreja. O marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, capaz de dar a sua própria vida pela esposa. O Senhor vai cobrar, maridos, ei, onde eu te posicionei, o que é que você fez? O Senhor vai cobrar das esposas, o que é que você fez como edificadora do seu lar e da sua família?
O Senhor vai cobrar dos seus filhos. Vocês foram submissos aos seus pais. Nós vamos prestar contas, irmãos, de tudo que nós olhamos, de tudo que ouvimos, de tudo que pusemos as mãos, de tudo que levamos à boca, de todo o prazer que desfrutamos. O Senhor vai prestar contas. Segunda Pedro 3,9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Mateus 24:44 diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O tempo que o Senhor nos dá de vida, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu não sei quantos anos eu viverei, ninguém sabe. O tempo é um depurador de fidelidade. O tempo vai passando e o Senhor vai medindo a fidelidade dos seus servos. É inescapável, irmãos, o Senhor está provando. O Senhor está provando pelo tempo se somos fiéis àquilo que Ele tem confiado a nós. A prestação de contas é inevitável. Romanos 14:12 diz assim: pois cada um de vós, cada um de nós dará contas de si mesmo. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. E Apocalipse 22:12 diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Para finalizar, irmãos, o primeiro movimento que o Senhor fez ao ensinar os seus servos essa parábola foi o distribuir os talentos. Quem distribui é Ele. Não fica com raiva se a um Ele deu 5, se a outro Ele deu 2 e se a outro Ele deu 1. Até para aquele que Ele deu 1, foi muito precioso, foi de alto valor. O segundo movimento é a atitude de cada servo. Um saiu imediatamente, o outro saiu do mesmo modo, e o outro cavou uma cova e enterrou. O terceiro movimento é o movimento que a gente acabou de ver. Nós vamos dar contas a Deus daquilo que tem sido confiado a nós. E qual a lição final que o Senhor Ele libera para nós nessa noite? A lição final dessa parábola. Mateus 25:28 diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Aquele que foi medroso, aquele que foi irresponsável, aquele que cavou a cova, o Senhor disse assim: tirai-lhe dele e dai para o que tem 10. Use o que Deus te deu, irmãos. Se você ainda não reconhece por não discernir, pergunte ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor tem confiado a mim? Eu já começo a te ajudar. Ele te deu uma família, Ele te deu uma esposa, Ele te deu um marido, Ele te deu filhos, Ele te deu uma renda, Ele te deu uma saúde, Ele te deu um ministério, Ele te deu uma igreja, e assim a gente pode continuar falando. Ele já te deu muita coisa. Use o que Deus te deu. Cuide para não perder o que você já tem. A minha história, eu senti. O meu semblante caiu. Eu falei: meu Deus, eu perdi aquilo, Senhor, que o Senhor me deu. E decida ser fiel hoje. Imagina o pastor, queria pedir ajuda dos músicos. Eu queria te convidar a ficar de pé. Imagina o pastor da igreja, ele convocando a sua igreja, e ele olha para um lado e ele te vê, ele olha para o outro e ele vê o teu irmão, porque quando ele precisa e ele chama, todos se posicionam imediatamente. O outro olha
e do mesmo modo se posiciona. A palavra dessa noite não é uma palavra de juízo e condenação para você, mas é uma palavra de despertamento. Eu creio que nessa noite o Senhor vai reavivar dons, vai reavivar talentos. Eu creio que ministérios mortos em covas, o Senhor vai tirar da cova ministério, e ministério vão voltar a frutificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a declarar aí no seu lugar, começa a falar com Deus aí: Senhor, essa palavra chega aos meus ouvidos, ao meu coração. Começa a dizer para o Senhor como é que você recebe essa palavra no teu coração. Fala com Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu gostaria de orar por você. Você que recebeu essa palavra num coração fértil. E talvez diga no seu coração: Alexandre, como eu me identifiquei com aquele terceiro servo que cavou uma cova e enterrou os talentos. Eu sinto que eu perdi, Alexandre, aquilo.
perdi a alegria do reino, eu perdi a alegria da vida, eu perdi a alegria de servir o Senhor na sua casa. Você que se identifica com essa palavra e precisa ser renovado, você precisa que o Senhor, é Ele quem vai recolocar o talento nas tuas mãos, é Ele. Se você se identifica, vem aqui à frente receber a oração da fé. Se há alguém aqui que precisa renovar o seu ministério, renovar o seu chamado, renovar aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, se essa palavra foi com você, em nome de Jesus, a bondade do Senhor vai te alcançar. Tua bondade me seguirá. Saia do seu lugar. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode dar a mão a quem está do seu lado? Pode dar a mão a quem está do seu lado. Senhor Jesus, nós estamos diante de uma igreja diligente, Senhor. Nós estamos diante de uma igreja que o Senhor tem levantado nesse tempo para agir imediatamente, Senhor. Como profeta do Senhor nessa noite, eu quero declarar que por causa da fidelidade do teu servo, do pastor Renato, da Luciana, músicos vão se multiplicar nesse lugar. Vai ter uma escala sobrando de músico aqui. Vai ter muito músico nessa casa, por causa da fidelidade do teu filho, que recebeu um talento e saiu imediatamente. Eu quero declarar a esses músicos: vocês tocarão muitas notas, vocês vão de tocar muitas músicas, porque o Senhor há de inspirar. Eu quero profetizar nessa noite: não vão faltar obreiros nessa casa, não vão faltar trabalhadores nesse lugar. Por causa da fidelidade de poucos, o Senhor há de colocar sobre o muito. Oh Senhor, cheio, o Senhor vai levantar professores, o Senhor vai levantar mestres, o Senhor vai levantar. Eu quero fazer um ato profético aqui. Se você nessa noite tem um desejo de servir ao Senhor por meio da palavra, da pregação, do ensino, eu quero dizer para você: saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu quero dividir com você essa unção que o Senhor me deu. Eu quero dividir com você. Se você
acende no teu coração, Alexandre, o meu chamado também é com a palavra. Eu vou ensinar essa palavra, eu vou ministrar essa palavra, Deus vai me usar. Ei, receba, 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 receba. Abre a tua mão agora, abre, receba, receba, receba. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me deu, eu te dou. Eu divido com você o ministério que o Senhor me deu, a espada que Ele confiou. Eu divido dons, talentos, porque não é meu, é do Senhor, é para edificar o reino. Receba, 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 em nome de Jesus, a autoridade, governo, poder, unção, uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de discernimento de espírito, em nome de Jesus. Receba, 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 receba a unção do Espírito Santo agora. Receba, 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 em nome de Jesus. Toma posse agora. Receba, receba, receba o toque do Senhor na sua vida agora, em nome de Jesus. Oh Senhor, o Senhor está levantando mestres aqui nessa noite. O Senhor está levantando ministros aqui nessa noite. Profetisas, profetas aqui que vão tocar na palavra e vão ver e enxergar o que nunca viram e vão proclamar com autoridade. Digno, glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Aquilo que você recebeu, honre a Deus com o que você recebeu, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. O que dizer, né? Se não glorificar o nosso Deus. Vem cá, amor. Irmãos, eu comprei uma cadeirinha para esse ministério de vídeo. Eu estou há 2 anos sozinho ali. Eu estou esperando um voluntário. Eu quero pagar um curso de capacitação para esse voluntário. A cadeira está vazia. Diácono, tu foi muito usado por Deus. Glória a Jesus. Ai, meu Deus. Vem cá. Vem cá, Elaine. Deus te abençoe. Deus abençoe teu ministério, tua família, viu? Servo fiel. Eu já te falei outras vezes, né? Estou falando para Alexandre, mas é para você também, Elaine. Eu sou teu fã, viu? Palavra inteligente, rapaz. É unção de Deus sobre a tua vida, viu? A gente comprou um presentinho para vocês. Não repara não, tá? É presente da igreja para vocês. Deus abençoe, viu? Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Ó, tem foto ali, ó. Obrigado, Elaine, Deus te abençoe. Vocês querem ver?
Vai ter que abrir. Ah, isso aí é... A Luciana ajuda, né? Como é que abre, né? Pronto. Cuidado. É, 22 anos, nova vida do Jó. isso, que isso, hein? Amém, glória a Deus. Bênção. Agora nós vamos nos despedir, amém? E aí você vai ter tempo de abraçar Alexandre, Elaine. Elaine, vem cá, vem. Elaine. Vou quebrar o protocolo. Vai despedir a igreja agora com a paz do Senhor, né? Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, em que podemos, Senhor, desfrutar da Tua palavra, Senhor. Quantos ensinamentos, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter derramado o Teu Espírito Santo nesta noite sobre as nossas vidas, pela Tua presença, Pai. Agora, Senhor, eu peço que Tu leve a Tua igreja debaixo da Tua unção, da Tua segurança, Senhor, livrando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, viu? Rica e abundantemente. Amém.